Olá, está começando o Pod Campus, o podcast feito especialmente para você, jovem, que quer ingressar no mercado de trabalho ou mesmo quer se preparar melhor e se destacar para alcançar aquela tão sonhada vaga. Aqui você vai ter dicas, novidades com grandes profissionais e especialistas em todas as áreas. E tudo isso vai ajudar você a construir uma carreira de sucesso. Eu sou Iriane Bianconi, da Comunicação do Campus, e hoje quero falar com você sobre o Setembro Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental e, principalmente, falar também sobre depressão, que é esse mal que atinge tantas pessoas e também muitos jovens. Para bater um papo com a gente sobre isso, nós trouxemos a psicóloga do campus, Rosana Marques. Rosana, bem-vinda! Eu que agradeço o convite, é sempre bom falar sobre saúde mental. Você já sabe que a gente sempre traz um jovem para conversar aqui com a gente, né? E hoje quem está aqui conosco é o Derek. Bem-vindo! Opa, muito obrigado, gente, pelo convite. Sou mentor da T5, Derek Silva. Tenho 17 anos, fiz o Projeto Avançar e hoje fui convidado a falar sobre esse tema muito delicado, principalmente hoje no jovem de hoje, na carga horária que ele tem durante o dia. E a especialista de hoje, ela é psicóloga, neuropsicóloga e hipnóloga, é a Jaimara Falcão. Obrigada, Jaimara, pela sua presença. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês num local que eu acho maravilhoso, que dá grandes oportunidades, e realmente falar de um assunto delicado e que a gente tem que colocar na mídia, sim, tem que falar, porque é muito sério. A gente está falando de vidas, e vidas que precisam ser tocadas. Exatamente. Jaimara, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é a depressão e como que a gente pode diferenciar uma tristeza profunda de um quadro clínico que precisa ali de um certo cuidado, uma atenção. Bom, quando a gente fala de tristeza, a gente fala de uma situação mais pontual. Por exemplo, a perda de um ente querido, uma situação difícil, às vezes dentro de casa, uma parte, por exemplo, financeira, que pode levar a uma tristeza. Mas a tristeza, ela tem um quadro curto. Quando ela passa muito esse quadro, por exemplo, de 3 a 4 semanas, aí acende aquele alerta. Pode ser uma depressão. A depressão, ela pode ser química, que é uma própria deficiência do corpo, como ela pode ser de uma situação vivenciada. O que é importante? Os pequenos sinais que a pessoa vai apresentando. O básico, o isolamento, para de falar, aquilo que gostava não faz mais, parece que a vida fica preto e branco, e tanto família como amigos têm que desenvolver, sim, esse olhar perante aquela pessoa, tem alguma coisa diferente, e tem que saber chegar e abordar. E não é, por exemplo, chegar daquele tapinha no ombro e falar, vai passar, isso não resolve. O que está acontecendo? Eu estou aqui para te ouvir, para te acolher, para te ajudar. Tem que ser uma pegada bem diferente mesmo, viu? Rosana, ela falou de alerta, né? Você entende que os principais, assim, os primeiros alertas que a gente tem que ficar de olho, principalmente a gente aqui que tem muito contato com jovens, quais são, hein? Esses primeiros alertas, assim, que surgem? Então, na sala de aula, né, que é o nosso maior foco, geralmente os professores começam a observar, né? Então, se o jovem, de repente, está mais distante, mais apático, né, ele tinha um certo comportamento, como a Jaimara falou, e aí ele já não está desenvolvendo tanto, né, ou às vezes começa a chegar atrasado, né, sempre tem algum comportamento por trás, né? Então, quando começa a observar que aquele jovem está mudando em alguns aspectos, né, às vezes até a aparência pessoal, apresentação pessoal, né, tem professor que observa, né, olha, aquele jovem, estou percebendo que o cuidado dele com ele mesmo não está, e aí a gente também chama, conversa, orienta para poder investigar o que está acontecendo, né. Derek, você acha fácil identificar também esses sinais de alertas, assim, com os seus colegas ali no seu convívio? Eu já tive um grupo de amigos muito grande no passado, em que realmente tivemos alguns amigos que mostraram esse tipo de coisa, mostraram uma tristeza um pouco mais prolongada. A gente na época não sabia muito bem, mas a gente sempre estava do lado um do outro. A gente sempre falou de assuntos mais delicados, ou assuntos que realmente desconfortáveis, porque a gente sabe que nem sempre, né, o nosso lar familiar é algo que realmente nos dá base. Então a gente acaba sempre conversando mais com amigos, se abrindo mais com amigos, fazendo coisas mais simples que a gente nem percebe que ajuda a gente, que nem percebe quando você faz, você se desliga um pouco do mundo, você se distrai. Então,
para identificar, principalmente a gente que é mais novo, hoje, no caso, a gente consegue ter um pouco mais de visão, porque a mídia também cresceu um pouco mais sobre isso, então a gente conhece mais os sintomas, a gente já sabe perceber um pouco mais. Mas ainda assim, querendo ou não, é muito difícil, porque às vezes a gente não sabe exatamente o que está passando dentro de casa. E aquela pessoa que olha, você olha, tá sempre sorridente, tá sorrindo, tá tudo bem. E na verdade, por dentro, ela tá num sofrimento emocional. Sim. Como que identifica isso? Como que ajuda? Como que chega nessa pessoa, né? Então, a mudança de comportamento, em algum momento, ele vai aparecer, tá? Às vezes ela está sorrindo, ela está brincando, mas já tem um movimento diferente. Às vezes, uma resposta que você sabe que ela não daria, não quer escutar nenhum problema. Dentro de casa, que eu falo, como vou concordar contigo, acho que é um dos maiores desafios que hoje a gente tem, né? Os pais começarem a ouvir, mas o que muitas vezes eles escutam, a gente não tem tempo, chega em casa cansado, e o pessoal sente essa necessidade do chegar e confiar. Quem vai confiar? Confia realmente mais nos amigos do que muitas vezes dentro de casa. Quando eu pego eles no consultório, os primeiros atendimentos, às vezes não sai nada, ou a gente começa a falar, que nem eu brinco, as besteirinhas. Eu vou puxando por desenhos. Arrancando. Qual é o desenho que você mais gosta? Qual é o personagem? E dentro disso vai se identificando, porque cada personagem tem a sua característica. Então, de repente, ele pega um personagem que é super deprê. Mas por que você gosta dele? E no decorrer ele começa a falar dele. Porque não adianta eu entrar em cima e ficar fazendo pressão. Eu vou ser mais uma. Entendeu? E ele não está afim disso. Então, a gente utilizando recursos, ele começa aos poucos falando. Mas é no seu tempo, viu? E a família é essencial também nesse momento, né? Dependendo. Ela é importante, mas quando a gente vai às vezes falar com o pai e com a mãe, como eu já escutei, é besteira. E entendi tudo. Agora, o que a pessoa, mais a gente ouve aqui no campus, não é? Na verdade, né? É essa frescura. Questão. Porque eles não aprenderam, né? Eu sempre falo que, assim, essa questão da educação afetiva, a gente tá falando mais agora, mas os pais, né, não sabiam falar sobre isso. Assim, né? Então, falar que, tá sentindo vazio? Mas que vazio? Te dou tudo, né? E não dá pra ver lá dentro o vazio, Sim, né? Isso é um problema, porque, assim, hoje o tudo é considerado um aparelho telefônico. O tudo é o você pagar mega viagens, porque hoje existem os grandes facilitadores, ainda bem, mas o tudo é o emocional, o tudo é o estar junto, é o conversar, é o observar. Tanto que eu já peguei mãe, que filho, o português, claro, tentou suicídio, eu não vi onde essa mãe estava. O filho fala. É estar presente, né, gente? Entendeu? E é muito doído. Eu falo, como profissional, machuca. Quantas vezes eu atendi eles e eles saem da sala, eu tenho que parar, respirar, eu fico sim emocionada, porque assim, se eles não forem a construção de um processo, gente, quem vai ser? Eu preciso deles, entendeu? Para passar o que tem de melhor, e eles têm muito conteúdo, mas eles precisam sentir afeto, carinho, compreensão e acolhimento. E o conteúdo também, às vezes, atrapalha no sentido de mídia, né, Rosana? Por exemplo, a mídia, ela ajuda muito quando ela esclarece, mas também ali, vamos falar até de rede social. Como é que é o jovem que fica olhando a rede social e acaba se comparando com o outro? Nossa, é 99%, né, Derek? É. O quanto eles trazem isso. Nossa, nem fale. Não, mas eu quero ser que nem a Manu City, eu não consigo, né? Por que ela consegue, né? Então, assim, essa comparação, ela é muito doentia, né? Então, é o que eu falo para eles, a gente usar a rede social para incentivar, né? Para a gente usar como exemplos, mas não para comparar, porque, na verdade, cada ser humano é único, né? E além dessas questões das redes sociais, né? A gente tem hoje um problema muito sério também, que é o ChatGPT, que eles estão procurando para fazer terapia, né? É mesmo. E médico, aí, medicina, né, agora. Né? E ele vai falar aquilo que os jovens querem ouvir. Então, assim, é outra questão que... Não, né? Então, assim, a tecnologia é isso, ela é ótima, mas eles acabam, às vezes, se perdendo um pouco porque eles não usam... pro benefício, né? Acabam tendo gatilhos. A verdade acaba vindo os gatilhos através das redes, né? Criando malefícios, né? Que daí usam para não só para perguntar coisas de provas ou de questão de atividade. Às vezes pergunta sobre uma doença, uma possível doença, pergunta sobre certos sintomas. Daí quando você vai ver, o jovem já está tão preso ali que ele não faz mais nada sem perguntar pro ChatGPT. É verdade.
É vício. Verdade. Sabe que tem uma brincadeira? Você sabe por que a tela do celular faz isso aqui para cima? Roleta russa. É viciante. A máquina de roleta, ela te vicia. É o mesmo princípio, é por isso que ela sobe. Então, a gente fala realmente de fator neural aonde eu vou desenvolver um novo vício. E hoje a gente tem o vício das pessoas que vivem rede social, entendeu? E quando vão buscar suporte, a preocupação é os falsos diagnósticos. Então, a gente tem, por exemplo, os TDAHs, que às vezes a pessoa não tem, as características autistas, e a gente tem autista em situação séria, que precisa ter atendimento, mas de repente aí eu sou autista, aí você fala, tá, mas aonde? Ah, porque eu li num site, entendeu? Mas por quê? Pedem socorro. Diagnóstico por site. Sim, mas por quê? Eu falo que antes disso pedem socorro. Às vezes pedem socorro dentro de casa, não são ouvidos. Muitas vezes o suporte é dentro de uma escola ou dentro aqui da própria instituição, entendeu? Porque realmente aquele núcleo que tem que acolher, que se chama família, ela está desestruturada, entendeu? E eles têm a dificuldade. Então é assim, eu vou pro chat, o chat me consola. E o pior, ele responde aquilo que você quer. Porque conforme você usa ele com muita frequência, ele pega a sua característica. Top, né? É a inteligência artificial. Tudo que você quer. Então, a gente está trabalhando com IA, né? Uma coisa que tem que ser um recurso bom, tá virando uma dor de cabeça. O algoritmo, né, vai entregando só o que você está consumindo. Uhum. E você já teve algum caso assim, Derek, de um amigo que precisou de ajuda? Você soube como agir? Eu já tive amigos e amigas, mas um grupo de amigos em específico que eu tive também no passado, que era mais um quartetozinho, que eram 2 meninas e eu e mais um menino. A gente sempre se tratou super bem, sempre cuidou um do outro, só que depois de um tempo eu fui morar em São Paulo. Isso que eu tô falando é mais ou menos 6ª, 7ª série. Eu fui morar em São Paulo. Quando eu voltei no 8º ano, o grupo já estava totalmente estruturado, já tinha gente em grupos diferentes, grupos distintos, e todo mundo se afastou. Isso, até então tudo bem, a gente cresce, a gente se afasta, às vezes não continua a mesma caminhada. Com isso tudo bem, só que hoje, por exemplo, eu acabo entrando nas redes sociais desses meus amigos e eu acabo vendo que eles se perderam. Tem uma amiga em específica que eu vejo, que eu via no caso que eu acompanhava, porque eu gostava muito dela. Nossa, essa menina era sensacional, achava um amor de pessoa. E teve uma época que ela estava simplesmente tendo depressão. Ela estava tendo depressão, ela fazia terapia e tudo mais, só que parece que não ajudava, que ela simplesmente não melhorava, ela não reagia. Eu conhecia também os pais dela. Também? Fazia, só que daí eu fui acompanhando assim aos pouquinhos, não sei de toda a história, não consegui acompanhar de perto, porque a gente já tinha se afastado, mas que daí ela precisou de muito tempo para se ajudar. Isso, a depressão química, né, que acaba... Então, o jeito que eu cuido dos meus amigos e das minhas amigas é mais tendo a conversa, é mais levando para sair, levando para se distrair, para esclarecer a mente, porque a gente não sabe como, né, a gente não tem o poder ainda de resolver coisas tão pessoais assim, que resolve na família, que resolve financeiramente, mas a gente pode distrair um pouco, pelo menos para a pessoa tirar um sorriso de novo. Vai, sei lá, saber quanto tempo ela não estava sorrindo, ele não estava sorrindo. Então, eu só vou fazer uma correção. Não é acha, você faz. Não é achismo, não. Muitas vezes, meu anjo, uma palavra, um ombro, você resgatou uma vida. Mais do que você imagina. Nem tudo vai ser palavra. Mas o que deu dinheiro, de repente, ela está precisando, às vezes, só aquela, o escutar, ou tá junto, às vezes tá mudo, tá junto ali. Você não sabe o bem, então não é achismo, é real o que você faz, entendeu? Eu te dou até parabéns por isso, viu? Porque não é todo mundo que tem essa sensibilidade de sentir, opa, pera ali eu posso ajudar. Não é eu acho que, não, é ajudar. Entendeu? Parabéns, viu? Obrigado. Rosana, como que a gente pode identificar quando, assim, você falou de psiquiatra, então quando já não consegue, né, oferecer essa ajuda e a pessoa precisa realmente de medicação, precisa realmente ter esse apoio
de um médico, de um psiquiatra? Então, geralmente, como a Jaimara falou, né, assim, quando é algo pontual que a pessoa está passando, é a questão da tristeza. Mas, assim, se ele já tem um quadro, desde pequeno que eu já tenho, né, já tenho uma tendência à depressão, mas nunca fez tratamento? Não, nunca fez. Aí a gente chama o responsável, né, a família, para poder encaminhar e fazer a avaliação. Então, geralmente, assim, é isso, a depressão química, ela não, né, já vem de alguns episódios antes, que ele percebe, eu era mais isolado na escola, eu já não participava muito, né? Então já é diferente. Porque uma coisa é ser tímido, né? Sim. Então, assim, todo mundo tem essa timidez e a gente consegue perceber, de repente aquele menino é mais tímido, a gente chega, mas aí você vai, né? Vocês vivem muito isso na sala, né? Com o tempo se solta, fica mais animado, mais participativo. Isso, e aí vocês conseguem fazer isso muito bem, né? A turma aqui, eles são bem, né? Bem agitados, bem agitados. E quando não é uma timidez, aí é isso, não consegue, mesmo que chame, não vai, né? Tem aquele medo, né? Aquela sensação de estar sempre incomodando, de ser um peso, né? Porque assim, a depressão química, na verdade, né? É isso, assim, a questão de sentir um peso na família, um peso em todo lugar, e o que eu vou falar não é bom, nada é bom, né? É tudo pro negativo, né? Então, o que a gente fala, ansiedade, né? Excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Então, assim, é tudo muito pesado para eles, né? Eles veem de outra maneira, na verdade, né? E eles podem sentir diferente, né? Alguém mais impulsivo e, de repente, alguém mais introspectivo. E, no fundo, é a depressão. Sim. Ele se sente um ser à parte da sociedade, um ser à parte da família, entendeu? E é curioso, porque quando a medicação entra, eles falam até que dá um alívio, até a linha de pensamento muda. Porque tem uma brincadeira que eu fiz quando eu fui fazer neurociência, eu sou obrigada a fazer essa piadinha, eu fiz uma pós-graduação que 2 anos se falava a mente mente, a mente mente e a mente mente, e ela é real. Então, a linha negativa, ela é muito mais rápida do que a positiva. A positiva você produz. A negativa, ela entra de forma automática. Ela já existe, né? Já existe. Então, você é inútil, você não serve para nada, você não vai conseguir, você é um derrotado. É aonde entra o trabalho do psiquiatra, que tem que entrar com a medicação, só que só a medicação não vai adiantar, é onde entra o trabalho da psicologia. A terapia. Sim, aí é essencial desenvolver recursos, mostrar. Mas por que você está com esse pensamento? Quem disse que você é inútil? Eu sei. Sabe por quê? E você começa esse trabalho do questionamento. A partir daí você consegue melhorar linha de pensamento. Então é onde a gente brinca falando do quê? De neuroplasticidade. A cada vez que eu vou produzindo uma linha de pensamento mais positiva, eu estou produzindo novos caminhos neurais. Isso a ciência mostra através dos exames de imagem. Então, é um trabalho de formiguinha, porque não é da noite para o dia. Mas é um trabalho de construção. Mesmo sendo uma depressão química, você consegue fazer essa pessoa criar recursos e ter uma vida muito melhor. A medicação vai ter que ser para uma vida toda, porque aí entram as medicações para fazer o equilíbrio químico mesmo, entendeu? Mas aí a pessoa vive muito melhor, mas ela tem que criar recurso aqui dentro. Se ela não tiver recurso, é muito complicado. E aí esse trabalho também com quem ali, né, tem relacionamento com esse paciente. Sim, envolve apoio, todo mundo, né? Muita conversa e também todo mundo tem que entender que não é qualquer palavra que pode ser dita, porque muitas vezes quando está em crise, acredito que piora até, né, Rosana? E que depressão, na verdade, é uma doença, né? Não é tristeza, não é frescura, não é falta de Deus, né? A gente não até é falta brinca. De vontade de fazer, padres têm depressão, né? Sim. Então, assim, não é sobre isso, né? É sobre realmente esse desequilíbrio químico, né? Que acaba... Você falou até uma coisa interessante agora, a falta de Deus, né? Eu peguei alguns pacientes que tentaram suicídio e eles vinham chocados, falaram que eu não tenho Deus. Aí eles falam, eu tenho Deus. Aí você pergunta por que você fez, foi mais forte do que eu. Mas se eu tô aqui é porque Deus me segurou. Sim. Eles têm uma fé, muitas vezes, maravilhosa, só que a dor, eu falo que depressão... Ninguém quer acabar com a vida, né? Quer não, acabar com o problema. quer acabar com a dor. Depressão é chamado dor de alma. É uma dor que ninguém vê. Porque se eu te belisco, vai ficar vermelho. Se você quebrar, você vai colocar um gesso, ou vai colocar uma prótese. E a dor de alma, quem enxerga? Não, não, porque é frescura.
Vamos falar das brincadeiras antigas? Depressão se cura esquentando barriga no fogão e esfriando no tanque. Eu não sei quem teve essa ideia de jirico. Mas se fosse isso, estava todo mundo top, né? E não é. É uma dor muito grande. É por isso que a pessoa comete, às vezes, algumas situações que podem levá-la a um prejuízo, sim. Porque é uma dor enorme. Ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor que consome ela. E o conflito que eles vivem, né, com esse pensamento, porque ninguém quer ficar no quarto, ninguém quer, né, não fazer as coisas ou não ter vontade, né, embora a depressão não é só ficar no quarto, né, tem gente trabalhando e tá em depressão, mas assim, o quanto se força a fazer as coisas, né, então assim, é um conflito na mente aquilo, né, eu tenho que ir, mas eu não quero, eu tenho, né, então eu acho que é isso, né, muitas vezes demora o diagnóstico, a própria pessoa falar, sim, eu não tô bem, porque de repente acha que aquilo é normal, eu tô cansada, eu tô trabalhando muito, isso mesmo, né, me dedicando muito a alguma, vai passar, é passageiro. E algumas coisas até podem melhorar, né? Por exemplo, atividade física. Vamos falar aqui de coisas boas que podem ajudar aí no processo. A atividade física é básica, né? Não tem como. É comprovado, né? É comprovado, gente. Né? Você faz alguma coisa, Derek? Eu faço, jogo bola. Hoje em dia já não jogo mais jogo mais como hobby mesmo. O vôlei também já jogo mais como hobby. Mas é sempre... Principalmente no meu grupo hoje em dia de amigos, são meninos que, quando não estão bem ou quando só querem distrair um pouquinho, a principal coisa que passa na cabeça deles é vamos jogar bola. Olha lá que bonitinho. É recurso. E vamos jogar bola. E fica tudo bem. Fica tudo bem, fica maravilhoso. Depois pede uns salgadinhos na praia, né? Churrasco. Quando tiver mais velho é o churrasco. Quando ficar mais velho é o churrasco. Mas aí joga de umas 8 horas até umas 10, 11 horas, para pra tomar uma coca, depois é cada um pra sua casa de cabeça vazia. Sai leve, né, filho? Totalmente tranquilo, já brinca, dá risada, até mesmo quando se machuca, vira algo alegre, um momento mais tranquilo, mais leve. Amigos, como é importante também, né? Sim, mas é o que a gente fala assim, mas a minha família não entende, porque não teve isso, porque acho que é frescura, porque lá quando eu era jovem eu passei tanta coisa e tô vivo, né? Então, se não é a família que não tem esse recurso, que às vezes, né, também não, como é que eles vão dar aquilo que não receberam? É um professor, é um colega, né, uma tia mais velha, né? Tem muito jovem que fala, eu tenho muita identificação com a minha tia, com a minha avó. Então, assim, é procurar quem vai fazer essa rede de apoio aí, né? Que nem o Derek faz com os amigos. E não ter vergonha de procurar ajuda, né, Jaimara? Porque muitos jovens acabam ficando com vergonha e isso acaba postergando aí uma cura, né? Por isso que eu falo, quando eles entram no consultório, eu tô aqui, não sei nem por quê. Eu jura? Olha, não tô... Brincadeiras à parte, eu já saí do meu consultório para levar, vamos almoçar? Não tô a fim de ficar aqui dentro. De eu pegar o jovem, ir pro restaurante, dizer, tia, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas eu te pedi alguma coisa? Vamos almoçar. Descer em cafeteria, tomar chocolate, comer pão de queijo. Estratégias. Não, eu tenho que criar. Ou então, quer saber, quer ficar trancado? Vamos dar a volta aqui pelo quarteirão? E da gente sair da volta mesmo. Gente, é muito divertido, entendeu? Que aí vai se soltando. Porque assim, você tem que usar. Porque quando você escuta, eu tô aqui, não sei porquê, aí você pergunta para a mãe, que é a primeira consulta com a mãe, com o pai ou com uma avó. Por que ele veio? Por que na escola pediu? Mas por que a escola pediu? Eu não sei. Eu falo, gente, como é que não sabe? É onde você fala. Eu falo, gente, fiquem alerta. Observa. É a adolescência. Não quer invadir a vida dele, né? Tem isso, deixar né? privado. Sabe aquela série adolescente? Sim. Entendeu? Foi uma série boa, foi uma série muito boa. E ali o que mostra até uma família estruturada, hein? E o menino, de repente, numa situação horrível mesmo. Sim. Mas por quê? A dificuldade de enxergar onde foi que eu falei. Que aí os pais entram com movimento de culpa, entendeu? Ou não sabem como lidar. Eu falo, é uma rede. Que a gente fala que a rede precisa de suporte. Para mim, a principal questão é o diálogo, né? Como você falou, eles chegam, não sabem conversar. Aqui também, muito jovem não sabe, né? Chega não sabendo conversar, desenvolve isso aqui, porque não tem esse espaço dentro de casa, porque os pais não conversam, né? Eu chamo todos aqui, eu falo, com quem você mora, onde trabalha? Não sei, né? Trabalha ali no centro. Numa loja, que loja, né? Então, assim, eles não têm essa riqueza, né? Da gente conversar, de sentar. É um bloqueio. Falta de estrutura, às vezes. Na casa não tem o suporte do diálogo. Às vezes, um pai e uma mãe que entra correndo,
lava, passa a cozinha, entendeu? Ou acha que não é importante, né? Tem muitos pais que não acham que não é importante, né? A gente tá falando dos nossos jovens, Sim. né? Tá falando da nossa população. Como eu não tive, então também acho que não é importante pro meu filho. Ah, não, deixa aí quebrar a cara. Já tem 15 anos, Tem né? que se aprender a se virar. Gente, só que vamos lá. Uma pessoa de 40 anos, se a gente for jogar 20, 25 anos para trás, era uma realidade diferente. 15 anos hoje é muito diferente. Eu não posso comparar a geração. Como é que eu vou São outros comparar? fatores, A influências. régua não alcança. Não bate. Se eu não entender eles agora, entendeu? Ah, mas porque no meu tempo... Aí eu vou ser honesta, eu dei essa frase. Porque no meu tempo... Tá, no teu Eles tempo... também adoram, né? Era diferente no seu tempo, entendeu? Mas o tempo é esse. É esse que é o importante. É o teu aqui e agora. É esse o teu momento, tá? O que é que tá acontecendo? Como é que eu posso te esticar a mão? E às vezes você vai ter que, um pai e uma mãe vai ter que entrar mesmo falando. Ou você fala o que tá acontecendo, ou você fala e senta, prancha na frente e fala, vou te escutar. Mas isso acontece. Eu tenho pais no consultório que falam, fiz isso com meu filho, qual foi a reação? Ele ficou parado. Ele quer ser escutado, aí ele fala, agora você fala, vou te pegar de patinga, hein? Fala, aí aquele, não falou nada. Que daí fica na cabeça, a pessoa, o jovem já fica achando assim, nossa, eu fiz alguma coisa. Quer saber de alguma coisa? Eu fiz alguma coisa, eu não lembro Vai o que brigar. é. Vai brigar. Mas na minha questão familiar, principalmente, hoje em dia eu considero a minha mãe e meu pai, não só como mãe e pai, mas como amigos. Isso é ótimo. Porque quando eu era mais novo, realmente não tinha essa parte da conversa, era algo... uma vida bem corrida para todo mundo. Minha mãe e meu pai me tiveram muito jovem, e daí, tanto que eles me tiveram quando eu tava com essa idade, mais ou menos, acho que foi com 17, eles vão trabalhar de manhã, a minha mãe no caso, meu pai trabalha de noite, só que daí não vejo a minha mãe e nem meu pai de manhã, eu só vejo num pouco período, que é quando eu chego do trabalho e tô me arrumando pra ir pra escola. E depois, quando eu chego da escola, minha mãe já está dormindo, meu pai geralmente trabalhando. Aí a gente não tem um grande tempo a conversar. Mas eu sempre, quando eu chego nesse período de chegar da escola, apesar de estar corrido, eu começo a fofocar com ela. Falar o que aconteceu do trabalho. Hoje em dia a gente faz isso. Eu fofoco com ela sobre coisas do trabalho, ela fofoca sobre coisas do trabalho dela. Às vezes eu chego depois, eu deito lá na cama dela, começo a fofocar com ela sobre como foi a escola. Então, assim, eles fizeram... Eu até tenho que agradecer eles, agora que eu lembrei que eu nunca cheguei assim a agradecer, mas agradecer que eles não me colocaram na rede e falaram assim, agora você tem que falar. Eles não quiseram mudar da noite pro dia. Eles deram o meu tempo. Eles foram construindo, dando o meu tempo. Assim, ele acredito que deve ter passado na cabeça do meu pai, né? Que meu pai é uma pessoa um pouco mais calma. Deve ter falado assim, se ele não quer falar agora, tudo bem. Mais tarde ele vai falar. E do tempo dele. E daí com isso, hoje em dia eu não considero meus pais só meus pais. Eu considero eles como amigos. Falo com eles bastante, fofoco também, brinco com eles. Porque essa rotina assim de desencontro é a rotina típica que temos hoje em dia, né? Normal. Então, se não estimular, não encontrar um horáriozinho aí pra sentar e fazer fofoca, né? Mas você viu, ele fez uma colocação. Você nasceu, sua mãe tinha 17. Tanto a minha mãe quanto meu Se pai. vocês forem observar, olha a diferença. O período de idade deles é muito curta, então a geração é muito próxima. mais fácil a compreensão porque a posição que eles também... Eu não quero ser pressionado. Vamos deixar fluir? Eles acabaram de passar por isso, né? Sim, entendeu? Aquela coisa bem tranquila, acaba se vendo, né? Mais fácil, sim, né? se enxerga. Poxa, eu não quero que meu filho passe o que a gente passa. Mas porque a escala deles é menor de idade, que ajuda pra caramba. Entendeu? A gente também tem que confiar. Vamos falar nos pais jovens, em criações novas. A gente não pode falar que estão errados. Você viu? Um movimento simples, puxou ele. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem? Então, aconteceu e de repente ele soltou. Então, eles atingiram o objetivo. Não é lindo? Lindo. Eu vou ficar orgulhosa. Mas já veio pro campus, aí que desabrochou, Você né, entrou menor? Derek? Entrei menor. Fiz o curso. Na verdade, eu já era um pouco mais solto. Eu já sou um pouquinho mais solto. Sim. Apesar de ter muita vergonha, eu tirei essa frase, eu não sei de onde, que eu falei pra vocês, que é... Se tem que fazer, então tem que ser feito. Eu coloco a vergonha no bolso e vamos lá. É o teu lema. Aí no campus, ainda assim, querendo ou não, o lema era um pouco mais fraco, ainda assim, tremia nas apresentações, ficava com a mão pra trás, fechando com força pra tentar não tremer lá na frente. Mas com o tempo eu fui percebendo que, assim, que eu tenho um potencial pra isso. E se eu não tiver o potencial pra certas coisas, é só treinar um pouco. Qualquer coisa pra aperfeiçoar, para ele ter, no mínimo, a base. No caso, a principal coisa que me ajuda é a leitura e a escrita.
eu tenho como hobby. Então, às vezes, assim, às vezes eu fico passando cenas, momentos do dia que eu poderia ter falado alguma coisa para ter feito algo diferente. Então, assim, para mim não remoer comigo mesmo, eu falo. Nossa, que estratégia. Eu solto. Em vez de colocar no papel e na caneta, eu digo. Isso é uma técnica, não é não? Sim, isso é escrita ativa, escuta ativa, que era que eu ia falar, como recurso. Ele acabou de falar. Eu tô assim, eu tô aqui página, porque estou vendo recurso. Viu? Que bonitinho. Eu faço, eu escrevo acho que desde os 12, já fiz várias coisas, vários tipos de escritas. Eu gostava, quando era mais novo, gostava de escrever em papel e caneta, gostava de fazer várias escrituras, seja de romance, poemas. Eu gosto muito de literatura. Aprendi a gostar, no caso, me ensinaram que ali eu podia me expressar da forma que eu quisesse, então eu comecei a gostar, pegar gosto pela coisa. E hoje em dia, professor te despertou esse interesse? Não um professor, uma amiga. Ela lia bastante, e eu nunca entendi o porquê. Né? Eu nunca entendi o porquê de ler bastante. Amiga influência. Nunca entendi o porquê que ela lia tanto. Aí ela me mostrou. E quando você lê, você se esquece um pouquinho do mundo de fora e você entra naquele mundinho mágico, aquele mundinho misterioso, que dali você se prende um pouco. É algo gratificante, algo que quando eu pego para ler alguma coisa, eu pego até mesmo para escrever, eu me sinto o mais eu possível. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso pensar no que eu quiser, eu posso imaginar o que eu quiser. Então é algo que é algo que me deixa solto, algo que me deixa leve. E não é nada muito difícil, porque eu não preciso de 5, 6 meninos para jogar bola. Eu posso só pegar meu telefone e começar a ler ou escrever um pouco. Dinheiro também, não preciso de dinheiro. Então ele desenvolve a escrita ativa, que é você ir colocando no papel, às vezes, sentimentos, emoções, ou criar uma história, entendeu? Não importa, é o que vem na mente e você vai escrevendo. Isso é técnica. Você viu como a gente tem recursos dentro da gente? Eles só precisam ser ativados. E não custa. Entendeu? Isso que é legal. Parabéns, viu? Mara, deixa uma mensagem para quem está precisando de ajuda, precisa ter essa coragem, ter essa iniciativa. A mensagem que eu deixo é a seguinte: aprendam a respirar. Parece uma coisa besta, né? Respiração ativa. Colocar o ar para dentro, sentir o ar percorrendo o seu corpo, com a emoção ali presente e falar com alguém dessa emoção. Isso é técnica e que a gente brinca, não custa nada. É você com você. Aprender a fazer uma meditação. Hoje a mais em pauta é a Mindfulness, entendeu? Que você pode fazer sozinho, você pode fazer em grupo, que é o você estar presente no seu aqui e agora. Então, eu falo que técnica, recurso, você tem vários, é só você acreditar. Entendeu? Faça as pesquisas inteligentes pela internet, que a gente não pode excluir. Entendeu? Quero melhorar. Como é que eu faço? Mas não usando IA. Usando coisa legal, buscando artigo científico. Porque quando você para e começa a olhar você, entender os seus sentimentos, você começa a se entender no mundo. Que sentimento e emoção é algo que você não controla. Porque eles são uma coisa inata. Quando você entra no controle, você cai no descontrole. Quando você entra no descontrole, você cai sim num quadro de depressão. Agora, quando você entende a emoção e o sentimento que estão naquele momento, você consegue parar, analisar. Às vezes sozinho, às vezes vai precisar sim de uma terapia, de repente de uma medicação, um jogar de bola, fazer uma escrita ativa, respirar, meditar, viver, sentar na beira da praia e olhar aquela imensidão maravilhosa. A gente tem que buscar vida. É o que eu falo que é um dos maiores milagres que a gente tem. Então, cada um, para a tua geração principalmente, acredite no seu potencial, acredite em quem são vocês, porque assim, a transformação desse mundo está na mão de vocês. E que não envolva nada, só deixem vocês com a personalidade, com a característica de vocês. Só isso. Muito bom. Rô, e você que representa aqui, né, para os nossos jovens essa segurança também, eu queria que você deixasse uma mensagem especial para os nossos jovens aqui do campus sobre Setembro Amarelo, né, que a gente está aqui à disposição deles. Deixa a tua mensagem. Com certeza, assim, a mensagem é que a vida vale a pena,
né? Que eles são muito importantes, nada é mais importante, nenhum problema, nenhuma dor é para sempre, né? E que a vida é muito mais importante que tudo isso. Às vezes eles reclamam, né, que não tem atendimentos, né? Mas aqui dentro do campus tem, né? Eles sabem que podem contar, às vezes eles ficam com medo, o que vai pensar, o que vai falar. Então é quebrar esses tabus, né? E ir em frente, né? Porque falar é o melhor remédio. Né? Eu gosto desse slogan que é do CVV, né? Que é pioneiro aí na questão da depressão, né? Mas eu acho que falar é muito bom. A gente põe para fora, a gente entende, a gente faz conexões, né? E aí, como a Jaimara falou, a gente respira e segue. Então a minha mensagem é essa. E todos são maravilhosos, tenho certeza que todo mundo é capaz de chegar muito longe. Perfeito. E você, Derek, também, agora para os seus colegas aqui do campus? Mensagem? Eu acho que como mensagem, eu acho que também já é uma visão, pelo menos do pessoal que eu conheço, mas eu acho que a mensagem que eu quero passar é que vocês têm que confiar um pouco mais no próximo. Acredito que quando você tem uma amizade que você se limita com uma coisa só, tipo, por exemplo, esse é meu amigo, mas ele só é meu amigo quando é pra sair. Assim, você realmente é só um amigo pra sair? Você realmente tentou transformar esse amigo pra alguém que você chama, por exemplo, almoçar na sua casa? Pra alguém que você possa sentar e confiar e conversar com algo mais sério? Às vezes, as melhores pessoas pra você conversar ou pra você confiar, você não tenta. Você acaba acaba falando assim, não é muito o jeito dele. Mas às vezes você nem conheceu direito esse seu amigo e você pode confiar, muitas vezes. Você pode ali contar com a presença dele muitas vezes. Então eu acho que um pouco mais de confiança, um pouco mais de uma conversa mais delicada com o seu amigo pode ajudar muito, não só você quanto o próprio amigo. Maravilha, eu agradeço a presença da Jaimara, muito obrigada, contribuiu demais, Rosana também, Derek. E a minha mensagem é assim, jovem, se você conhece alguém ou mesmo você está precisando de ajuda, peça ajuda, né? Sem vergonha, gente. Peça ajuda. E aqui o campus é uma das instituições que estão aí à disposição de vocês, sempre alertas, né? Agora, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho. Você também pode acompanhar o PodCampus pelo Spotify. O importante é não perder nenhum episódio. Campus Santos, orgulho de ser aprendiz. Tchau!